E aí entra uma parceira muito importante que eu vejo aí nesse processo, que é o financiamento coletivo pelas plataformas que existem no mercado. Sim. O meu novo projeto, eu escolhi por publicar pela Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo. O Gabriel também vai fazer a publicação, não sei ainda qual o meio, a ferramenta de publicação que ele vai escolher. Então, falando um pouquinho das ferramentas de publicação, você tem várias opções de angariar fundos para bancar o seu projeto. E que nem o Denis falou, você tem diversos custos diferentes que você tem que cobrir para a publicação do seu livro. Certo. Você pode ter um custo que eu quero ter um retorno pelo meu trabalho para eu ganhar dinheiro e poder tocar o resto da minha vida, mas o próprio trabalho ele é custoso. A impressão custa, a divulgação custa, ilustração custa, capa, diagramação, revisão, tudo isso custa. Então esse dinheiro, você precisa dele antes de publicar seu livro, ainda que seu livro venda bastante e você tenha retorno depois, você precisa ter um investimento prévio para poder bancar todas essas coisas. Por isso que a campanha de financiamento coletivo é muito importante, porque ela permite que você tenha retorno, ou uma parte do retorno, antes do projeto ter sido terminado. Para que ele possa sair do papel. É o que vai viabilizar a publicação do livro e, posteriormente, viabilizar também o retorno da venda. A gente está falando muito de financiamento coletivo aqui, de Catarse, de Kikante, que é uma outra plataforma, entre outras que existem aí pelo mercado. Mas muita gente pode ser que não tenha ouvido esse termo ainda e não seja familiarizado com o financiamento coletivo, né? O financiamento coletivo nada mais é do que a famosa vaquinha virtual, onde o interessado, que é quem vai consumir o seu produto, no nosso caso o livro, o leitor vai investir um valor em você, vai doar, vai apoiar o seu projeto antes mesmo dele ser feito, dele você ter o livro em mãos, e você vai oferecer para ele um exemplar do seu livro ou um item do seu projeto, seja ele qual for, mais algumas recompensas, mimos, para que ele possa contribuir e custear esse projeto em si como um todo. Geralmente as campanhas têm uma média de 60 dias de duração e durante esse processo você vê um trabalho muito exaustivo de divulgação. Sempre a gente bate nessa tecla. Se você quer que o seu projeto realmente dê certo, você tem que ser visto, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, assim, pelo menos quando eu comecei, a minha campanha ela começou 2 meses anterior à publicação realmente no Catarse da campanha. Eu engajei pessoas no Facebook, no Instagram, eu lancei conteúdos de ilustrações do meu livro, de capa, sketches de como foi feito tudo isso. Fiz um grupo no Facebook, criei um evento, fui juntando aquele público e fomentando a vontade de adquirir o livro antes mesmo dele ter sido impresso. Isso é importantíssimo, porque você, antes de financiamento coletivo, você está falando de divulgação. Exato. E a divulgação, você pode quebrar ali em diversas partes diferentes. Você tem o engajamento nas redes sociais, você tem, por exemplo, participação de eventos, você tem divulgação através de outras mídias, ou às vezes parcerias com outras pessoas que podem te ajudar. São todas soluções viáveis e é importante que o autor não aposte em uma só delas. Porque a divulgação pelas redes sociais ela é interessante, mas você não pode, por exemplo, contar só com o Facebook ou contar só com o Instagram ou selecionar ali algumas poucas redes sociais e apostar nisso e acreditar que isso vai ser o suficiente. Porque chega uma hora também que você vai falar com todas as pessoas que você tem ali na sua carteira de leitores e vai mandar novamente uma mensagem para ela, vai mandar outra e você acaba se tornando maçante, acaba se tornando chato na divulgação, então você tem que abrir o leque para outros meios. Sim. Como o Gabriel falou, eventos. Uma estratégia muito interessante que eu estou fazendo agora, eu também comecei a minha estratégia de publicação muito antes do livro estar sequer pronto. Eu comecei a divulgação, acho que foi em outubro ou novembro do ano passado. Bacana. E a publicação do meu livro é agora em agosto, então foi mais de 6 meses antes. E eu estou divulgando, além de divulgar ilustrações e conteúdo nas redes sociais, o que eu estou investindo muito é participação em eventos. Bacana. Então é bacana você explorar o seu público para você saber quem é ele e em qual tipo de evento você vai encontrar. Como eu publico fantasia, tem muitos eventos por aí que são geek, nerd, até os eventos de anime, que são o pessoal que gosta do gênero. Anime Friends é um Eu estou participando da maior parte dos eventos de anime. Eu já participei de uns 3, 4, vou participar de mais uns 4 até a data de publicação.
E lá eu estou apresentando o meu projeto para as pessoas. Porque eu não estou participando para ter retorno financeiro agora. Eu tô divulgando o meu trabalho. E uma maneira interessante que eu encontrei de fazer isso foi imprimindo livretos do meu projeto. Que eu tenho alguns capítulos. Sim, eu tenho muitos personagens diferentes e cada um deles tem um capítulo próprio. Sim, sim. Eu imprimi o capítulo introdutório de cada personagem, construí um livreto e estou distribuindo gratuitamente em eventos. Eu fiz isso com um audiodrama de alguns capítulos de um personagem específico. Funciona bem também. O pessoal vai acabando por conhecer o seu trabalho, por entender a história, a temática, em qual universo ele se passa. Vai começando a despertar curiosidade e quando a sua campanha é lançada, você já fidelizou uma quantidade suficiente de pessoas para ter um começo de campanha numa crescente, porque é normal no meio da campanha que ele estabilize e às vezes até caia, e aí, no final você tem um boom que é realmente as pessoas que gostaram, que ainda não conseguiram contribuir e vão contribuir no final. Então todo esse trabalho de divulgação, de captar é importantíssimo realmente... e vem antes do financiamento coletivo. Exato. Porque se você começar um financiamento coletivo sem nunca ter sido visto, você vai ter uma frustração muito grande. Exato. Porque o tempo vai estar correndo e você não vai estar alcançando os seus objetivos. A gente fala muito aqui de técnicas, de estratégias, mas só para ter a ideia de números e de como isso realmente funciona, em 72 horas eu havia captado R$3.000 na plataforma. Então é um valor alto para quem faz financiamento, sabe que R$3.000 para você vender algo para alguém que não é palpável, que ela não vai receber imediatamente, é difícil. Então quando você trabalha uma divulgação passo a passo, faz todo um trabalho, até mesmo como o Gabriel fez, de 6 meses antes de começar a participar de evento, a pegar esse contato, esse lead, né, que é falado no mundo do marketing, e trabalhar com ele, realmente a chance de você ter um sucesso na sua campanha e conseguir o valor para custear o seu projeto é muito maior. Sim, e uma outra coisa que eu gostaria de falar também é que a gente está citando uma campanha a curto prazo, né? Sim. Que é o caso do Catarse. O Catarse, não sei se vocês conhecem, mas ele tem opções diferentes de duração de campanha. Sim. Uma das mais viáveis, pelo menos pra gente, é essa de 1 mês ou 2 meses, que é uma campanha curta, mais agressiva, você vai tentar angariar naquele meio tempo o dinheiro necessário para o projeto. Mas existem várias outras plataformas com opções diferentes de arrecadação de dinheiro. Sim, sim. Eu, por exemplo, estou investindo, antes desses 2 meses, que é um período curto, né, eu estou investindo no Patreon, que é uma outra ferramenta um pouco diferente. Eu realmente não conheço essa ferramenta, o Gabriel havia me falado antes. Se você puder falar um pouco sobre como ela funciona aí. Então, o Patreon ele é basicamente assim, ele é uma ferramenta feita para você pagar artistas e incentivar o trabalho deles como um patrocinador de verdade. Sim. Então você vai fazer um pagamento recorrente, não é uma única vez, e tem 2 opções, você pode fazer por mês, dar uma quantia de dinheiro para aquele artista para incentivar o trabalho dele, ou toda vez que ele divulga algo. Como a minha obra não é apresentada em pedaços, é um livro que vai ficar pronto em um determinado período, os meus apoiadores me pagam todo mês. Então todo mês eu recebo uma quantia de dinheiro que eu vou juntando e vou usar para financiar o projeto. Bacana. Tirando isso, ele é como qualquer outra ferramenta de financiamento. Ele tem os seus objetivos que você vai colocar para a pessoa saber onde aquele dinheiro está sendo gasto. Ele tem os prêmios que a pessoa vai receber. Então, dependendo da quantia que ela investir, ela vai ganhar alguma coisa, vai ganhar uma ilustração, vai ganhar o e-book de graça, vai ganhar o próprio exemplar de graça. Enfim, ela vai ter algum retorno depois dela ter gastado e investido dinheiro em você. Sim. E o Patreon é uma ferramenta excelente, principalmente porque ele não tem esse limite de tempo. Por outro lado, eu estou sentindo que o que eu consigo arrecadar com ele é menor. Sim. Aí entra um pouco em teorias de marketing em si. Eu acho que isso acontece porque nessa ferramenta, apesar de você ter uma ideia bacana, de ter uma contribuição mensal e realmente ajudar mensalmente ali a fazer o sonho do autor ou do artista qualquer que seja, realmente conseguir fazer o seu projeto, você não gera aquela escassez que é realmente no Catarse você fala, olha, são 60 dias e... Esse tempo você tem que investir Exato. agora, senão você vai perder a chance. E tem recompensas limitadas, de repente você tem 50 itens ali que só os primeiros apoiadores vão receber. Então essa escassez, ela faz com que as pessoas acabem doando mais
apoiando mais e às vezes num valor ainda que o tempo maior. Seja muito menor. Exato. Então aí basta você escolher. Mas aí eu digo uma coisa que é uma estratégia minha. Sim. Tem seus riscos também, mas eu acho que é importante, principalmente para quem não conhece e está começando, que é não se limitar a uma estratégia só. Uma plataforma só, você disse. Assim como você não vai se limitar a uma plataforma só de divulgação, eu acho que é legal para quem está começando não se limitar a uma plataforma só de arrecadação de dinheiro. Porque você não sabe o que funciona melhor para o seu projeto até você experimentar. É verdade. Você tem exemplos, vários exemplos de pessoas diferentes, mas você precisa sentir qual é a melhor plataforma. Eu estou usando essa estratégia agora. Eu estou experimentando o Patreon. Faltando 2 meses para o final da campanha, eu vou vou construir minha campanha no Catarse. E aí vai ser uma campanha mais agressiva e com tempo menor. Basta a quem quer fazer realmente uma campanha escolher qual método ele vai usar e testar e se aventurar no meio das plataformas de financiamento coletivo para saber o que funciona e o que não funciona. Não existe uma receita de bolo que a gente vai te passar e vai falar, olha, você vai fazer isso, isso e isso e você vai conseguir financiar o seu projeto. Exato, isso é muito importante, é isso. Você precisa se aventurar e experimentar várias opções. Exato. E não adianta ter medo ou ter receio e deixar de tomar decisão por causa disso, sabe? Bacana. Eu sinto que muitos escritores que eu conheço passam por isso. Gente que escreve muito bem, escreve muita coisa, tem muito material guardado e nunca se lançou porque tem medo, tem receio, tem insegurança. Aceitação do público E porque essas coisas, essas barreiras travam a pessoa antes dela sequer começar. Então, às vezes, no começo, você precisa arriscar um pouco, sabe? Você precisa deixar dar errado, experimentar e descobrir aquilo que funciona. Não é vergonha você errar. Vergonha é você morrer na praia, deixar de tentar e às vezes poderia ter um sucesso que você não vai conseguir porque Exato. não tentou. Não existe nenhum motivo para um escritor deixar de publicar o seu livro. Você vai enfrentar dificuldades, mas são dificuldades que todo mundo enfrenta. Seja qual área, né? Independente se é o escritor ou se é qualquer outra área. Sim, e é importante entender que isso não é com você, não é você que tem insegurança de que seu livro não é bom, os editores não te respondem, você tem propostas ruins. Todo mundo passa por isso, principalmente quem está começando, quem está no seu primeiro livro. Eu estou no meu primeiro livro que eu estou publicando agora, eu estou tendo propostas muito difíceis de aceitar. Mas se eu deixasse elas me pararem, eu não ia fazer a publicação. A gente falou muito aqui até agora de estratégias para que você consiga se autopublicar, de dicas para o autor iniciante, de como ele vai fazer para conseguir disponibilizar o seu original e atingir o grande público. Mas a gente não falou do nosso projeto, que para mim é a parte mais importante, é levar até você o nosso trabalho que a gente está fazendo agora. E você está a fim de começar a falar, Gabriel? Falar um pouco do seu projeto? Sim, vamos lá. O meu projeto é uma trilogia, ela se chama A Ruína Dourada. O primeiro volume eu vou publicar agora em agosto. E é uma história num universo de fantasia, que eu me dediquei bastante desenvolvendo ele. Certo. E ele fala sobre um mundo composto por 9 nações. A cada 900 anos nesse mundo acontece um evento cósmico sobrenatural que cada país tem um campeão eleito pelas estrelas, pelo destino, que vai ter que representar o seu país numa grande batalha que acontece a cada desses 900 anos. Nessa batalha, cada campeão vai ter que enfrentar os 8 representantes dos outros países. É uma batalha de morte, então um não pode ser campeão, não pode ser o vencedor, enquanto os outros não estiverem mortos. Essa é uma batalha que, como ela acontece uma vez a cada 900 anos, é uma coisa recorrente nesse universo. Então, imagina um universo que a cada 900 anos um país vai emergir campeão, enquanto os outros 8 vão entrar em decadência. Eu acho que todo o ciúmes, toda a parte de conflito entre esses 8 países que não ganham durante esse período, você acaba retratando também durante o livro, certo? Exatamente, porque o prêmio do vencedor é prosperidade e sorte para o seu país pelos próximos 900 anos. Então, ganhar esse evento é muito importante, porque significa que o seu país vai ser o país principal do mundo, mais poderoso, com maior prosperidade, enquanto todos os outros vão estar em decadência. Me diz uma coisa, com esses 9 personagens que você trabalha, qual deles é o principal? Quem é o personagem, o protagonista dessa história? Então, eu fiz uma escolha nesse meu projeto de não colocar um personagem mais importante do que os outros.
eu trato todos os protagonistas dos 9 países em pé de igualdade. Então todos eles são protagonistas e têm uma chance de narrar sua própria história e contar seus próprios conflitos, sua cultura, suas diferenças, seus poderes, suas habilidades. E como o livro é contado em primeira pessoa, cada um deles se apresenta para o leitor. Então eu tenho vários protagonistas diferentes e você não sabe quem vai ser o vencedor. Então uma das partes mais divertidas do livro é você escolher para qual dos personagens você vai torcer e em quem você vai apostar que vai vencer esse grande conflito. Bacana. A gente não se conhece há muito tempo, não combinou nada e quando os nossos livros estavam sendo escritos, eles foram escritos totalmente separados. Só que o que eu realmente acho interessante desse projeto é que o meu livro também ele retrata uma coisa muito parecida do que o Gabriel falou. No meu livro, você tem um anti-herói que faz uma revolução para conquistar o trono do continente, não porque ele quer ou porque ele tem a ambição de se tornar rei, mas porque ele precisa defender o continente de uma ameaça maior. E nesse prólogo, onde eu conto toda essa história, eu não dou a dica para o leitor de quem é esse anti-herói. E a partir daí o livro ele é contado na perspectiva de 5 personagens diferentes, em primeira pessoa. E cada personagem tem uma personalidade, tem uma etnia, tem uma sociedade que envolve a história desse personagem. E o desafio do leitor também é saber qual desses 5 personagens tomou porrada da vida, apanhou o suficiente para se tornar ruim, o suficiente para se tornar o anti-herói da história. Então acho que não foi nada combinado, mas as duas histórias elas têm uma premissa parecida. Gostei bastante do projeto dele também por causa disso. E acho que se você dá a chance da nossa história, se você quer conhecer o nosso trabalho, você também vai gostar de ler esses 2 livros. Eu acho a mesma coisa também. Eu acho muito legal essa dinâmica de vários protagonistas diferentes. Dá e trabalho. Você dá, porque não basta só você ter personagens diferentes. Como é em primeira pessoa, cada um deles conta a história de um jeito diferente, se apresenta para o leitor de maneira diferente. E cada um deles está defendendo o seu caso, né? Isso é uma coisa muito legal. Então, tem personagens que eles estão ali agindo de maneira agressiva, eles podem ser pessoas horríveis, mas eles estão defendendo o seu ponto de vista, sabe? E você pode acabar se apegando a eles. É o caso do anti-herói. O anti-herói muitas vezes é um personagem que ele pode ser uma pessoa horrível, uma pessoa odiosa, ele não tem a responsabilidade de ser politicamente correto e ele tem a liberdade de fazer o que ele quiser, porque ele não é o herói. Exatamente, mas ele é o personagem principal. Mas ele é o principal e você acaba se apegando a ele mesmo, ele tendo essa conduta duvidável. Exato, muitos deles defendem o seu caso, né? Eles têm ideologias perigosas até, mas eles defendem o seu caso. E essa é a parte legal de você trabalhar com personagens de moralidade dúbia. Eu faço isso com os meus personagens também. Eu tenho 9 protagonistas. Alguns são mais bonzinhos, outros são mais malvados, mas não existe bem e mal ali. Existe o ponto de vista de cada um. Ninguém é o vilão da sua própria história, né? Exato. E além disso, você tem que apostar em alguém para vencer, certo? Você apostaria num personagem que é bonzinho, ou você apostaria em alguém que, se precisar fazer alguma barbaridade ali para vencer, ele vai fazer, sabe? Também tem isso. Eu acho bacana avisar também a vocês que a gente vai deixar o link aqui no final do vídeo, nos comentários, tanto do site do livro do Gabriel, que ainda não está em financiamento no Catarse, mas está no Patreon. Se você quiser, você já consegue contribuir, e os prêmios vão ser provavelmente parecidos com os do Catarse. Bacana. E aí eu vou deixar também o link da minha campanha, onde você tem um audiodrama para escutar um pouco do trabalho, você tem um book trailer que eu criei, e já está rolando no Catarse, faltam 44 dias para essa campanha finalizar. E existem uma série de recompensas, caneca, camiseta, marcador, pôster. Então eu convido você a conhecer os nossos trabalhos e, se possível, apoiar tanto um quanto o outro. Você não sabe o quanto é importante para o autor e para a literatura nacional que o nosso trabalho, o trabalho de outros autores, seja fomentado e seja realmente acreditado, que você acredite nesse nosso trabalho, porque a gente faz com muito carinho. Exato, eu peço a mesma coisa, e mais do que tudo, eu peço uma chance para os autores iniciantes. Sim. Porque, como eu falei no começo, uma das maiores dificuldades é que o seu projeto não é nem sequer visto. Eu acho que a primeira coisa que uma pessoa que gosta de fantasia, gosta desse gênero, poderia fazer para ajudar é ler e conhecer os nossos projetos. Sim.